segundo a ideologia de esquerda, pela qual você milita. Daqui a 1000 anos, Breno, se a gente não tiver conseguido fazer a justa reparação histórica com aquilo que foi feito com os indígenas aqui no Brasil, pelos colonizadores, os indígenas vão perder esse direito, o direito que eles têm, os direitos que eles têm à terra. Eles vão deixar de ser considerados, esse é o ponto, eles vão deixar de ser considerados a população nativa do Brasil, ou a população branca passaria a ser considerada nativa por conta do lapso temporal. Quanto à sua pergunta, eu respondo da forma mais simples possível. O senhor está fazendo a sua pergunta uma comparação descabida. Por que ela é uma comparação descabida? Porque, na verdade, o paralelo que deveria ser feito é o oposto. Faria algum sentido para o senhor, que mora na cidade de São Paulo, que os guaianazes batessem na porta da sua casa e dissessem: há 500 anos nós morávamos aqui, agora o senhor trate de sair da sua casa, que a sua casa é minha, porque nós somos o povo originário. E que assim se repetisse por todo o Brasil. As mais distintas nacionalidades indígenas reaparecessem na cidade e dissessem: todo esse território me pertence, porque nós somos o povo originário desse território. Porque é exatamente isso que o sionismo propõe, em nome de uma ancestralidade que não tem 500 anos como os nossos povos indígenas, mas que tem mais de 2000 anos, em nome dessa ancestralidade, ocupar a Palestina, as terras e as casas dos palestinos, reivindicando que essas são as terras históricas do povo judeu, porque há 2000 anos os judeus construíram ali o reino de Judá. Porque os judeus, biblicamente, teriam ali construído o mítico Reino Unido de Israel e Judá. Porque está escrito nos textos religiosos que aquela é a terra prometida e que os judeus são o povo eleito. É esse descabimento que oferece como doutrina o regime sionista. Corresponderia aos povos originários do Brasil reivindicarem a reapropriação de todo o território brasileiro e deste território expulsar o povo brasileiro que veio se congregando, inclusive com os próprios povos indígenas ao longo desses 500 anos de história. É rigorosamente isso o que o sionismo propõe, que em nome da ancestralidade religiosa os judeus possam reivindicar a posse da antiga Canaã, atualmente conhecida como Palestina. Foi assim, com base nessa lógica, que o sionismo colonizou a Palestina, expulsou os palestinos das suas terras e das suas casas, efetivou a Nakba entre 48 e 49, colonizou toda a Cisjordânia e a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental a partir da Guerra dos 6 Dias em 1967. Em nome dessa cobertura religiosa, dessa fantasia religiosa de que ali se trata da terra prometida e de que os judeus são o povo eleito, conduzidos a essa terra prometida, em nome desta fantasia é que se operou a colonização, se operou a expulsão do povo palestino, se operou a desapropriação das terras e das casas do povo palestino. É em nome dessa fantasia religiosa que se mata e se comete genocídio, porque também eram religiosos outros regimes genocidas. O nazismo era religioso, o fascismo era religioso, e isso se repete agora com o regime sionista. Rabino, 3 minutos. Bom, isso que você chama de fantasia religiosa é a nossa identidade. É a minha identidade. Ela não é a sua. E me dói ouvir dizer que a Torá é uma fantasia religiosa numa época em que se fala tanto de respeito à crença, à identidade. A Torá não é uma fantasia religiosa.
A Torá fala de valores que são fundamentais para a humanidade. A Torá fala de um povo, fala de uma história, e fala de uma história que ela sempre incluiria uma relação com a terra de Israel. O povo judeu, conforme você fala, apesar da questão temporal, apesar de discordar da possibilidade de se reivindicar do território, mas é um povo nativo. E o povo judeu sofreu genocídios, diversos genocídios na terra de Israel, nessa mesma terra, pelas mãos dos romanos. Os romanos ficaram cerca de 180 anos ocupando aquela terra, até que houve a rebelião de Bar Kokhba. Os judeus continuaram ali, sempre continuaram naquela terra, tanto que essa rebelião de Bar Kokhba foi 110 anos depois da destruição do templo, inclusive. No período em que judeus estavam na Babilônia, na Pérsia, indo para a Europa, muitos judeus continuaram ali. E uma outra coisa extremamente importante de ser compreendida também nesse sentido, é que os judeus sempre buscaram retornar ou fortalecer a sua presença ali. Mas haviam políticas discriminatórias religiosas que começaram com Roma, começaram com o cristianismo inicial e que continuaram com o Islã até chegar no período do Império Turco Otomano, que não somente visavam impedir a imigração de judeus, como permitiam violências gigantescas contra as comunidades judaicas de Israel, de Jerusalém, de Tzfat, de Gaza. Gaza, inclusive, a gente encontra histórias de séculos atrás, aquela história de Shabbatai Tzvi, etc e tal, onde você tinha sinagogas em Gaza, comunidade em Gaza, e que essas comunidades sempre foram combatidas, violentadas em nome da religião. Se a gente for falar de questão, da questão do povo nativo, o povo judeu naquela região é muito maior do que aquilo que você pode definir. Você tá terminando? Esse sinal quando eu levantar é porque o tempo estourou, tá? Ok, então eu só quero terminar com essa questão. O povo judeu é um povo nativo. Você ter questões em relação a como fazer o Estado e etc., eu acho que são questões legítimas. Agora, nunca negar a natividade desse povo, assim como não se negaria a natividade dos indígenas em relação a essa terra. O que fazer depois, chegar 500 anos depois e falar sai daí, não é isso que eu tô falando. Mas é admitir que existe uma continuidade e uma natividade desse povo e um direito desse povo em relação a esse local.